estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de segunda-feira. Dia amanheceu gostoso, né, gente? Eu fico assim, ruizinha, mas eu adoro o tempo friozinho, assim, fresquinho. Pra mim é maravilhoso pra fazer tudo, até mesmo com a preguicinha pra acordar. Eu gosto desse tempo assim, né? Minha amiga falou hoje assim, quem tem rinite não pode gostar de tempo assim. Eu falei, gente, eu tenho e eu gosto. Eu também tenho e eu gosto. É melhor pra fazer as coisas. Mudou o tempo, eu fico assim, mas tá ótimo, tô adorando o tempo assim, né? Espero que você esteja gostando também, né? A gente aproveitando pra fazer muita coisa, né? Às vezes também gastando um tempinho de tempo pra ficar mais com a família, que agora pode abraçar à vontade, que não fica suando, né, Andréia? Abraçar, beijar. E hoje aqui a gente tá recebendo a Andréia, ela é empreendedora, ela é esposa do Marco Bosa, mãe dos... Pietro e do Bruno, dos youtubers também. Dos youtubers Pietro e Bruno. Irmãos Bosa. Gente, os vídeos deles são muito engraçados. Eles têm um canal no YouTube também. Uma hora eles vêm aqui falar também, né? Tem uma sessão mirim aí pra eles falarem. Gente, é muito engraçado. Eles falam de tudo, qualquer coisa, né? Isso, atividade, é bem assim, educativo o canal. É verdade. É criança. E o Marco sempre dava eles de exemplo aqui também de economia, na hora de comprar os videogames, comprar as coisas. Vocês trabalham isso lá em casa é muito tudo junto, assim, muito. Eles são bem... Que bom. E aí a Andréia estava contando das mudanças dela, gente, porque a Andréia já foi bancária, a Andréia já é economista, já foi professora de inglês, e agora ela está encarando um novo desafio. Tem um tempinho já, né, Andréia, que você está nessa novo desafio. Na verdade, o que você está fazendo exatamente? Na verdade, assim, é que é uma retomada de sonhos antigos, né? Eu brinco que eu quis ser Paquita, tá, Antonella? Eu fiz todas aquelas coisas. Loira você já é. Não, eu quis, assim, sempre gostei de cantar, então na época tinha uns programas aqui em Campo Grande, assim, me apresentava. Não, se eu for contar a minha história toda, gente, vocês vão rir. Mas assim, é uma retomada de sonhos, né? Aí eu brinco que a Globo não me quis, então agora eu fui pro YouTube. Mas não é bem assim, é que na verdade, assim, nessa minha caminhada profissional, né, eu percebi que tem muita gente precisando de ajuda, né? E como já dizia Michelle Obama, né, que sucesso não é o dinheiro que você consegue juntar, mas é o número de pessoas que você consegue ajudar, né? Então, quanto mais gente se ajuda, parece que mais você se desenvolve. E aí eu vi que hoje em dia, se você não se envolver no digital, você está ficando para trás, né? E aí a gente começou a conversar em casa, a gente começou a visualizar a proporção que isso toma, né? Porque, por exemplo, nós estamos trabalhando juntos agora em cursos digitais, né? Então, assim, a proporção que isso toma é muito maior do que simplesmente você fazer um curso para 20, 30 pessoas, né? O digital, ele explode ali na telinha, né? Então, sabendo trabalhar, né? Sabendo trabalhar, sabendo divulgar, né? E lógico, tendo uma preparação para aquilo que você está fazendo. Enfim, diante de tudo isso, essa retomada de sonhos que eu estou falando, que eu estou comentando com vocês, eu resolvi trabalhar com duas vertentes, assim, né? Uma, o marketing de relacionamento, que faz com que eu conheça muitas pessoas, né? Divulgue ali uma oportunidade de renda extra para as pessoas, porque assim, a gente conhece muita gente que dá para fazer, que sabe fazer muita coisa, mas tem muita gente que não se acha capaz de fazer muita coisa. E o marketing de relacionamento, ele serve para qualquer um, falando assim, bem no popular, né? Então, às vezes, aquela mãe que parou de trabalhar por conta dos filhos, quer retomar, né? Ele cabe. Aquela pessoa que é uma ótima profissional em uma determinada área, mas não está 100% feliz, quer fazer alguma coisa extra, ele cabe aí também. E fora que, assim, no meu caso, são produtos maravilhosos, coisas que eu já usava, né? Coisa de maquiagem, perfumes e tudo mais. Então, casou perfeitamente no que eu estava buscando. E a outra questão é o canal do YouTube que eu abri agora, justamente por isso. Eu comecei a lidar com muita gente, conhecer muita gente, falar com muitas pessoas. E aí eu percebi que é o seguinte, a gente geralmente busca... a gente consegue ter na internet e nos diversos canais a vida do Tony Robbins, o Warren Buffett, o que ele está fazendo, né? O Jorge Paulo Lemann, que são os homens mais ricos aí do mundo, o que eles fizeram para ser o que eles são hoje. Mas e os empreendedores do dia a dia que a gente encontra, aquelas pessoas que estão buscando, né? Aquelas pessoas que estão tendo sucesso nas suas áreas, né? Seja jornalista, seja um vendedor de roupa, seja, enfim, as diversas áreas. Aí eu comecei a juntar essas peças na minha cabeça, eu falei, gente, quer saber? Eu vou contar a vida dessas pessoas, sabe assim, eu vou juntar uma coisa com a outra.
Porque o que acontece? As pessoas, no geral, elas não têm, não são muito ligadas nessa questão de divulgação, entendeu? Então eu já presto um serviço para essas pessoas no sentido de divulgá-las, né? E também junto ali numa mídia, que é o YouTube, né? Posteriormente eu vou estar abrindo o meu site, justamente para ter um material meu, né, guardado, porque o YouTube não é meu, digamos assim, né? Ele tá ali, é uma mídia gratuita, né? E aí eu reúno esse material ali da galera que tá, a princípio, aqui em Campo Grande. Estou começando com o pessoal daqui. Então, assim, eu já tenho ali uma pessoa que tem uma boutique, no caso uma maison de roupas, que ela faz justamente ela que me veste. Então os vídeos eu gravo com as roupas da boutique dela, né? Temos já lá uma entrevista com uma dentista. Eu vou fazer uma playlist de músicas, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro. Né? Vamos combinar um luau, tá, Antônia? Eu sei que você gosta também. Vamos. Eu gosto, adoro. E assim, a gente já fez uma em prol de uma oração, a gente fez a música Oração, inclusive, né, nós 4 lá em casa, a nossa família, porque a gente está fazendo uma corrente de oração, justamente. É aquela, meu amor, essa é a última oração. Ah, lembrei que eles fizeram um vídeo inteiro, né? Isso, e é uma corrente de oração em prol de um menino que está em coma e tudo mais. A gente foi a primeira, mas nós vamos fazer mais. Né? E eu vou estar sempre, toda semana eu vou estar lançando um vídeo novo. Já tenho aí alguns editados para jogar, né? Foi um desafio para você, assim, mudar da área e achar, apesar de ser um sonho seu, né? Como é que foi isso? Assim, foi um desafio para você? Você contou com alguma ajuda, né, para poder se lançar nesse espaço? Sim, eu acho que assim foi uma junção de várias coisas. Primeiro que a questão do sonho que eu tinha realmente, né? Eu gosto de falar em público, né? Vamos dizer assim, foi uma lapidação do meu dom. Ah, André, você já sempre cantava, sempre não sei o que. Mas a gente, claro que eu preciso de ajuda profissional. O que eu fiz? Eu fiz muito curso, né? O YouTube, ele é uma das plataformas que tem muita coisa lá. Às vezes as pessoas não são informadas e acham que tem só coisa que não presta. Só tem besteira e tal. Não, tem muito curso gratuito. Então, assim, se você às vezes quer ir atrás, né, numa determinada área, não só lá, mas lá tem muita coisa, né? O Marco, né, meu esposo, ele é coach já há quase 20 anos, trabalhando nessa área de empreendedorismo, nessa área de comportamentos empreendedores. Sim, a gente conversa muito em casa, né? Isso a gente faz assim, a gente dialoga muito e justamente para eu me encontrar nessa questão, né? E me ajudou muito. Bacana. Agora, quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa caminhada? Ai, desafios são tantos, porque assim, né? A gente não vou colocar dificuldade, eu gosto de desafio, né? Porque é. a dificuldade a gente para nela, o desafio não, a gente vai e enfrenta, né? Na verdade, aquela questão assim, gente, eu tenho muito comigo o seguinte, a vida é curta, né? Eu falo para quem já perdeu o pai e o irmão, o meu pai já faleceu, o meu irmão já faleceu. Então eu tenho muito comigo essa questão assim a gente tem a nossa vida, o que a gente tem é o hoje, né? A gente não tem mais o ontem, a gente não tem ainda o amanhã. Então, sabemos o que será. Não sabemos o que será. Então, a gente tem que se entregar às dificuldades, a gente tem que pular, né, transpor. Porque, na verdade, o sucesso, e o sucesso, quando eu digo, não é sucesso só financeiro, né? Você se sentir bem, você se sentir realizada, ele tá depois da zona de conforto. Enquanto eu tô, né, que tá bom do jeito que tá, tal, assim, não é ali, né? E a gente fala muito em casa, eu e o Marco, que a gente veio para o mundo para fazer diferença, para fazer grandes coisas. Deus nos colocou no mundo para fazer grandes coisas, né? Então, assim, nossa, você aqui com esse canal que você tem, esse microfone na mão, o que você, né? Nossa, você pode fazer milhões de coisas. Então, assim, eu tenho que trabalhar para Deus na minha área, né? No sentido, assim, ajudar as pessoas e, enfim. Então, os desafios, eles existem, mas a partir do momento que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, é mais fácil transpor. Com certeza, porque eu tenho um objetivo lá a longo prazo. Então, aquele dia a dia, ele tem que ser, né, bem vivido. Porque se eu faço uma coisa também, eu tenho um objetivo, mas eu não gosto de nada que eu estou fazendo, pensa, né, eu vou me carregando, parece, difícil, né? A caminhada fica mais difícil. A caminhada fica difícil. Então, às vezes, as pessoas estão numa determinada situação e a impressão que eu tenho, assim, elas se acomodaram,
né? E ficam, assim, culpando o governo, culpando isso, culpando aquilo, né? Claro, né, gente? A gente vai falar de política aqui, né, Antonelli? Nossa Senhora. Aí já fica triste, Eu gosto muito de política, né? A política que não existe no Brasil, que é a politicagem, né? Mas, assim, se a gente for falar aqui, a gente fica 2, 3 dias falando disso. Mas a gente não pode parar a vida em função do que acontece, dos né? problemas, né, das crises. Exatamente. E o empreendedor tem muito isso na cabeça, sabe? Essa coisa de, apesar de, o que eu vou fazer aqui, né? Para melhorar a minha... Aproveitar os momentos de crise para a criatividade, né? O Marco mesmo falava isso aqui pra gente. E quanto o brasileiro, apesar de saber da luta diária do brasileiro, quanto o brasileiro ele é criativo nessas horas. Sim, sim. Nessas horas ele consegue dar um... Né? Não, dá para aproveitar um momento de crise. Não, e você vê, por exemplo, bolo de pote, né? Cachorro quente prensado, umas coisas assim que as pessoas criam. E isso é muito legal, porque é isso que vai levar o país para frente. Né? Não adianta a gente esperar de INSS, de governo, disso, daquilo. A gente tem que criar. Até porque a gente, eu não sei se eu posso levar por esse lado, mas assim, eu percebo que o Brasil... a gente só não é grande porque a gente não descobriu o poder de empreendedorismo que a gente tem. Sim, sim. Porque a gente tem essa cultura de ser empregado, né? É uma cultura. Não que seja ruim, né? Cada um também tem uma característica. Tem gente que não tem característica de empreendedor. Sim, nem todo mundo vai ser. Nem todo mundo tem. Sim. Mas a gente tem essa característica de, a maioria de nós, né? De estarmos sempre trabalhando por trás de alguém, tendo um Agora, eu entendi. Agora tem uma questão também, você colocou agora, me lembrei aqui. Tem a importância também de você desenvolver habilidades. Também Verdade, tem isso. A gente já falou disso aqui também com a Luciana Rezende. Isso, porque o que acontece? Na época dos meus pais, o que a gente tinha que fazer? Você provavelmente mais ou menos, né? Você é mais nova do que eu, mas assim, estudar, ser um bom aluno, tirar notas boas, fazer uma boa faculdade, arrumar um emprego para ficar lá até morrer. Né? Foi assim a vida do meu pai, foi assim, a vida da minha mãe mudou um pouco, porque ela ficou um pouco com os filhos, depois foi pro trabalho, mas nós éramos educados para isso, né? Hoje eu não educo os meus filhos assim. Por quê? Porque não tem como eu falar para eles, olha, né, você vai entrar no emprego, você não vai ser demitido, você vai fazer um concurso e você vai perder a estabilidade. Então, na verdade, a gente tem que desenvolver habilidades. Eu não sei falar em público. Existem cursos, existem uma série de livros. Eu leio muito livros, Antonelli. Você falou de ajuda profissional. Tem muitos livros nessa área, né, de empreender. Então, assim, eu leio muito. Agora, o último que eu estou lendo agora é Trabalhe por 4 horas por semana. A pessoa vai olhar e fala assim, né? A pessoa fala assim, você tá louca, não existe isso, trabalhar por 4 horas, só 4 horas por semana. Mas, enfim, é uma série de habilidades que você vai desenvolvendo, né? E hoje em dia a gente tem muitas áreas, né? Muitos campos que a gente pode... Muitos campos. Eu mesma, eu falo assim, eu sempre tive muito medo, assim, de empreender. E eu queria até saber um pouquinho essa questão do medo de você, né? Falar um pouquinho disso. Às vezes quem tem em casa, às vezes tem medo. E se eu perder? E se eu não sei o quê? E se eu não sei o quê, né? E aí me deu um estalo, assim, eu falei, gente, eu quero fazer coisa nova. Eu não vou deixar a TV, mas eu tô abrindo um espaço de beleza. Você faz maquiagem. Eu faço maquiagem, eu vou fazer extensão de cílios, eu vou fazer sobrancelha. E eu fui atrás de curso, eu falei, eu preciso aprender. Não sei se eu tenho habilidade. Primeiro dia do curso, chorei, falei assim pra professora lá do curso, falei pra ela assim, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, eu tô ficando irritada, né, porque eu sou muito ansiosa. E aí, só que eu quebrei o medo a partir do momento que eu fui lá e fiz o curso. Que tá. Né? E às vezes eu acho que quem fica em casa fica assim com esse medo, será que eu vou, será que eu não sei fazer? Sim. Mas se você não tentar, você não vai Isso aconteceu comigo, eu sei que você está falando porque isso aconteceu comigo. E isso com a mulher é muito forte, né? Principalmente com quem já é mãe. Você fala assim, nossa, mas e agora? Agora, gente, porque assim, né? Tem um monte de gente de 18 anos aí. Então, o não você já tem. Eu costumo dizer isso, o não você já tem. Se, você só vai saber fazendo, né? E eu dou um exemplo assim, claro, eu sempre tive muito medo de altura. E a gente foi fazer nós em família, nós fomos fazer como é que chama? Um lugar onde você faz, tipo, você atravessa umas pontes estranhas lá, tudo coisa assim ao ar livre, sabe? E aí foi... Esportes radicais. Isso, esportes radicais, tirolesa, essa coisa toda, né? Aí meu filho foi, o outro foi, o Marco foi... Eu olhei pra trás, não dava pra voltar. Eu falei, eu vou ter que passar. Tipo assim, aquela linha, assim, com segurança e tudo mais. Mas eu tinha que atravessar, era uma coisa só embaixo e uma coisa só em cima. Então eu segurava em cima e não embaixo.
morrendo de medo, mas eu atravessei. Então, é uma coisa meio assim, vai com medo mesmo, vai com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque daí depois só que você vai saber se aquilo é pra você ou se não é pra você. É bem por aí, sabe? Medo você tem que enfrentar. Eu vejo muito questão da experiência mesmo, né? Você tá falando dessa questão aí da tirolesa e desses esportes radicais. Eu falo assim, às vezes você viaja pra algum lugar, você pensa assim, na sua vida tem que ser assim. Você nunca mais vai viver esse momento que você tá vivendo agora. Nunca. Nunca mais. A oportunidade também, às vezes passa naquela hora. Que nem a gente, por exemplo, tá numa viagem. Aí você fala assim, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Não, mas eu tô aqui, quando que eu vou voltar? Eu não sei quando eu vou voltar aqui. Exatamente. Então eu vou fazer, eu já decidi tirolesa na Tá praia. Vendo? Morro de medo. Falei, eu vou. Não, e a gente se arrepende mais do que faz ou do que não faz? Do que não fez. Do que não faz. É bem por aí. É lógico que tem coisa que dá muito medo. Sim. Né? E outra coisa, tem experiências que você não precisa passar realmente. Você já viu alguém fazendo aquilo ali faz mal ou alguma coisa assim. Não é que você vai também, né? Não precisa dar uma de louco agora, né? Tem umas coisas extremas aí. Mas a maioria das experiências é interessante você viver, né? Agora, além do YouTube em si, você utiliza outras redes sociais? Como que ela ajuda você nisso? Olha, a gente usa tudo lá em casa, quer dizer, quase tudo. O Marco usa tudo, né? Enfim, Twitter, né, e tudo mais. Eu utilizo basicamente hoje o Instagram, o YouTube e o Facebook, né? Com as coisas que eu já estudei sobre as mídias, elas têm uma diferença aí, né, do que postar, né? Então, assim, a postagem do Facebook ela é diferente da postagem do Instagram, enfim, né? E aí o YouTube é algo que você pode fazer com mais tempo, né? São vídeos mais longos e tudo mais. Mas eu vou logo lançar meu site também, que vai ser algo particular, vai ser a minha mídia, né? Porque até então o Face... Aí acaba incubando tudo, né? Não, e o pessoal costuma brincar assim, ó, se os donos do Facebook, do YouTube, por exemplo, do Instagram resolveram, eu vou virar monge, né, não vou mais fechar tudo, a gente fica sem nada, né, porque as pessoas também não pensam nesse detalhe. Então é uma mídia gratuita que está lá à sua disposição, mas é interessante você ter um blog, um site também, enfim. Algo seu, né? Exatamente. Também tem as políticas pra você criar os seus contatos, né? Também que Instagram, a gente sabe que posta ali, o que posta ali não é mais nosso, né? Exatamente, já é público, né? É público. Já é dos donos de lá, então acaba que você não domina, não é nosso, né? Mas é muita coisa, Antonella, envolvida. É muito estudo, tem muita coisa aí pra você usar a seu favor, essas mídias, sabe? Muita coisa. Agora, o que você diria pra quem tá em casa, pra mulher que tá em casa, né? Você contou aqui um pouco da sua vida, dessa loucura, mas uma loucura que tá te fazendo muito feliz, né? E que tá se tornando realidade. Você vê, não é tão loucura assim. Tá tendo rentabilidade financeira, né? Tá tendo retorno, tô me sentindo feliz, né? A prosperidade que a gente fala que vai além do dinheiro, né? Exatamente. Que vai atingir o coração e transborda na gente. Você falou uma coisa interessante aí. A gente não pode, como empreendedor, já pensar em ganhar muito dinheiro no início, viu, gente? Assim, eu comento do Marco, né? O Marco tem quase 20 anos de experiência. Se ele contar pra vocês o que ele já fez lá atrás na carreira, sabe? Então, assim, tem muito trabalho que a gente faz no começo sem cobrar nada, né? A gente faz realmente muita coisa pra criar material, pra criar conteúdo, pra mostrar pras pessoas que a gente já sabe daquele assunto, né? E aí, posteriormente, logicamente, você vai cobrar, porque daí também ninguém vive de brisa, né? Mas, assim, muita coisa, não pensem já de cara, porque acontece muito isso. Né? A pessoa fala assim, eu vou abrir tal coisa, ou eu vou trabalhar com tal negócio. Aí passa 3 meses, a pessoa, não vai dar certo, eu não dou pra isso, que não sei o quê. É o desenvolvimento das habilidades. Leva tempo. Tudo leva tempo. Pra você ser um expert em alguma área, leva tempo. Né? Não tem como você... eu não seria a Andréia que eu sou hoje se eu não tivesse lá atrás, né, começado. Então, o que eu sei de economia, o que eu sei de imóveis, o que eu sei de inglês, e é tudo coisa que eu vivi. Né? Não tem como você deixar... E nisso já são quanto tempo? Né? Eu tô com 42 hoje. Então, assim, é muito tempo, gente. Pra quem tá em casa, então, deixa uma mensagem. Bom, primeiramente é aquela frase básica, mas é verdadeira no meu caso. Confie nos seus sonhos, tenha metas, né, plausíveis. Né? Confiar no sonho, também não adianta só ter sonho, porque daí o sonho vira uma frustração se você não correr atrás dele. Né? E se você quer fazer algo diferente, tente, né? Tente. Vai que dá. Se não der certo,
Se não der certo, você Continua. volta, não tem problema, né? Enfim, retoma, muda de área, igual eu fiz. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de errar e ter que voltar e achar que isso vai diminuí-la, Exatamente. né? E na verdade não é isso. E basicamente assim, gente, não ligue para a opinião dos outros. O dia que eu já assim, tô vacinada. Paga as suas contas, se não paga as suas contas. Isso, eu falo que depois dos 40, você já se vacina com essas coisas, sabe assim? Ah, isso que você acha, respeito e tudo mais, obrigada. E aí, o que você pensa é só o que você pensa. Então, assim, entrega para Deus, né? Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você é, o que você faz, enfim. E é isso. Verdade. Andréia, obrigada. É um prazer Obrigada te receber aqui, viu? Obrigada a você. E aí, gente, vocês podem conferir depois essa entrevista da Andréia lá no nosso YouTube, TV Imaculada Conceição. A entrevista Quem vai quiser conversar mais um pouquinho, né? Pode Enfim, pode. A gente tá na mídia aí, no Instagram, no É Facebook. só procurar Andréia Bosa? Andréia Bosa. No Instagram, Andréia_Bosa, no Facebook, Andréia Bosa, tem a fanpage Andréia TV também, que eu tô postando algumas coisas, né? Enfim, e aí a gente conversa mais, marca um horário aí. E só que legal, gente. Nós vamos para um rápido intervalo, agora a gente já volta, daqui a pouquinho tem notícias, não sai daí não.